que impactarão diretamente o futuro de São Tomé das Letras. Projeto de Lei número 61/2024 institui o Plano de Mobilidade Urbana. E o Projeto de Lei Complementar número 9/2024 institui o Código de Obras e Edificações do nosso município. Ambos os projetos são frutos de estudos técnicos aprofundados, conduzidos pela equipe da GTEC, representada aqui pelos senhores Alfredo Monte, Henrique Coelho e Braulio Fonseca, a quem agradeço pela dedicação e expertise. Estes documentos são essenciais para garantir o crescimento ordenado e sustentável da nossa cidade, alinhando-se ao plano diretor já em vigor. A programação desta noite será a seguinte: em primeiro lugar, teremos uma explanação detalhada sobre o Código de Obras e Edificações. Em seguida, de uma explanação sobre o Plano de Mobilidade Urbana. Após as explanações, abriremos espaço para perguntas e contribuições dos presentes, com um tempo máximo de 1 minuto de intervenção, a fim de que todos possam participar de forma organizada e produtiva. Ressalto que o projeto de parcelamento do solo será devolvido ao Executivo para ajustes necessários e não será discutido nesta audiência. Agradeço a presença de todos e reforço a importância da participação popular neste processo, que possamos debater com respeito e clareza, sempre em prol do bem comum. Gostaria de agradecer também aqui a presença do nosso assessor jurídico, doutor Adailton, e, como eu já falei aqui do projeto de parcelamento de solo, estava previsto, como está discutindo hoje, em conversa com a equipe técnica. Nós vamos estar devolvendo ele para o Executivo para que seja feito alguns ajustes, e seria muita coisa também para ele estar discutindo hoje aqui. Então, nós vamos fazer uma audiência à parte sobre esse projeto. Tá joia? Gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes, quem nos assiste pelas redes sociais. Como foi dito aí que nós já tínhamos votado esse projeto, muitos ficou aflito aí, não tem nada disso. Aqui nós sempre trabalhamos com transparência. Por isso, pensando na população, também nos vereadores eleitos agora, dessa nova legislatura, eles aprofundassem mais do projeto. A legislatura passada achou melhor que nós segurássemos esse projeto quando a gente está discutindo esse ano. Então, não precisa a sociedade ficar afoita, achando que vamos estar votando coisa que sem ninguém fica sabendo. Então, aqui o que nós vamos trabalhar, com certeza, vai ser a transparência. Sem mais demora, passo a palavra à equipe técnica da EGTEC para dar início às explanações. Muito obrigado. Os vereadores, a presença e a presença também do assessor jurídico. Como o presidente disse, nós vamos apresentar a proposta do Código de Obras e depois o plano de mobilidade. O Código de Obras e Edificações é uma lei bastante técnica, né? E serve para as construções e as reformas das edificações dentro do município. O objetivo dessa lei é garantir que as edificações sejam construídas técnicas garantindo claramente segurança, a quem irá morar nelas, funcionalidade, boa qualidade, e irá compor do uso do solo urbano, na medida que se trata não somente de edificações residenciais, mas também edificações para outros usos. E cada município tem seu próprio código, que é adaptado claramente à realidade local. E, no caso de São Tomé das Letras, não vai ser diferente. Esta lei se divide em algumas partes, tem um objetivo geral, que regulamenta as construções, reformas, ampliações, demolições de edificações, enfim, qualquer coisa que afeta diretamente as edificações, e são estabelecidas condições mínimas de segurança, conforto, higiene e acessibilidade para os usuários dos imóveis. Então, essas
né, condições mínimas, são frutos de estudos, né, feitos ao longo das décadas e de práticas consolidadas, e de estudos científicos, né, pautados em garantir, né, a segurança, o conforto, a higiene, enfim, a qualidade de vida. Essa lei trata também das exigências de licenciamento, ou seja, para construir, para reformar, é necessário ter alvará e licença para isso, que ela é concedida por parte, né, do executivo, da prefeitura. Também, né, tem um conjunto de documentos que são necessários para aprovação, né, como o caso de projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos e ambientais. E muitas vezes isso depende também do tipo, né, da qualidade da edificação. Essa lei também atende, né, a norma de planejamento, estabelecendo, entre outras coisas, também a altura máxima das edificações. Tem objetivo de garantir critério de segurança também estrutural das construções e a acessibilidade, que é algo bastante recente, mas muito importante, né, exigindo a inclusão de dispositivo para acessibilidade em todas as edificações. Nesse dispositivo são rampas, elevadores e outras soluções, né, para garantir, né, que também pessoas, né, com problemas de mobilidade ou com mobilidade reduzida possam ter acesso tranquilo, né, às edificações. A lei incorpora a norma de iluminação, ventilação e conforto para todos os ambientes que compõem as edificações, também determinando dimensões mínimas de espaços, como o caso de quartos, banheiros e sala de estar, né? Os quartos devem ser iluminados, os quartos devem ter uma área mínima, os quartos devem ter ventilação, né? Os quartos e os locais de permanência. Regula também, no que diz respeito à saúde e saneamento, as instalações hidráulicas de esgoto, incluindo o sistema de abastecimento de água e rede de coleta de esgotos. E também, não último, né, trata também de padrões estéticos e de paisagismo. Né, trata das estéticas das construções, definindo regras para o uso de materiais e cores, especialmente em área de interesse histórico-turístico. São Tomé das Letras é uma cidade, é um município histórico e turístico. Então, o Código de Obra também, né, a minuta do Código de Obra que será submetida, né, à Câmara a apreciação dos vereadores, trata também dessas questões. Regula também a preservação do aspecto visual da cidade e a harmonia das construções com o ambiente urbano. Também, né, para a lei funcionar, ela ser aplicada, tem que ter fiscalização e tem que ter também multa em caso de práticas não condizentes com o que o Código de Obra prevê. Né? Então, determina quais as obras serão fiscalizadas pelos órgãos municipais competentes e estabelece sanções para quem descumprir as normas, né? Multas, o embargo de edificações, de obras, até demolição de construções irregulares. E também define a responsabilidade técnica. Né? Esses processos construtivos têm que ser conduzidos por profissionais qualificados, supervisionados por profissionais qualificados, como engenheiros e arquitetos, né, que têm a responsabilidade civil e penal. E atualizações e revisão. O Código de Obra e Edificações pode ser alterado, como todas as leis municipais, conforme a necessidade da cidade, do momento, do avanço da tecnologia, do aparecimento de novas regras, de novas soluções, etc. Então, a partir de agora, nós vamos falar da proposta do Código de Obra, né, de São Tomé das Letras. As lâminas são divididas em duas partes. Na parte de cima, né, tem os pontos que são tratados na minuta, com título, capítulo e seções, e na parte de baixo, na cor com fundo verde, né, nesse texto com fundo verde, tem alguns destaques. Né? A lei é composta de mais de quase 200 artigos, então, ler artigo por artigo seria muito demorado. Inclusive, ela foi disponibilizada, né, para a Sociedade São Tomé das Letras. Então, eu vou só fazer alguns destaques, né, ao longo da estrutura. O primeiro destaque que eu faço, né, com relação aos princípios, objetivos gerais,
quando se fala da responsabilidade do município, do responsável técnico e do proprietário, é que o município, né, através, né, do órgão competente pela política urbana, é responsável pela aprovação de projetos, licenciamento e fiscalização de obras. Então, o município é quem garante, né, e quem vai chancelar e dar, né, o aval para a aprovação de projetos, de licenciamento, de fiscalização de obras. É sempre garantindo o cumprimento da legislação vigente. E depois no artigo 6 se destaca que somente profissionais e empresas legalmente habilitados, né, no CREA ou no CAU, poderão atuar como responsáveis técnicos por qualquer projeto. Então, não vai ter, né, está fora, né, do âmbito legal, alguém que se inventa e se torna arquiteto e constrói por própria conta. No artigo 12º, é de responsabilidade do proprietário a manutenção do bom estado de conservação do imóvel e seus fechamentos. Isso é importante dizer. No título 2º, da aprovação de projeto e licenciamento de obras, onde se fala das disposições gerais, da aprovação do projeto, das licenças, e dentro das licenças se fala das disposições gerais, a licença de construção e demolição. Cabe destacar que, no artigo 15, a reforma em edificações cujo projeto foi aprovado pelo município antes da entrada em vigor desta lei, poderá ser autorizada conforme foi aprovado no projeto anterior. Então, como todas as leis, né, esta lei não terá efeitos retroativos. Uma vez aprovada, né, somente os projetos que serão encaminhados, né, a partir da data de aprovação em diante, deverão obedecer esta lei. Aqueles que já entraram, né, para aprovação, né, antes da aprovação do Código de Obra, poderão continuar obedecendo os critérios do Código de Obra que está em vigor agora. No artigo 23, a execução de qualquer obra de construção, restauração, reforma, ampliação ou demolição da edificação efetuada por particulares ou entidade pública somente poderá ser iniciada após o seu licenciamento pela Prefeitura Municipal, com exceção de alguns casos previstos, né, na lei. São atividades que caracterizam o início de uma obra de construção: o preparo do terreno, a abertura de cavas para fundações e a execução dessas. Então, essas atividades, né, o preparo de terreno, a abertura de cava para fundações, a execução das fundações, elas devem ocorrer somente após, né, a concessão do licenciamento pela Prefeitura Municipal. E a demolição de qualquer construção, isso no artigo 35º, exceto os muros de fechamento com até 3 metros de altura, só poderá ser realizadas com devida licença da Prefeitura e o pagamento da taxa correspondente. Então, né, o cidadão não pode inventar de um dia para o outro de demolir uma edificação. No capítulo 4 das obras, se trata do canteiro de obras, dos equipamentos e de dispositivos de segurança e da conclusão das obras. Aí, no artigo 41º, se salienta no parágrafo 1º que é proibida a permanência de material de construção ou entulho nos logradouros públicos. Então, deixar materiais nos passeios. E a permanência de material de construção na calçada por prazo superior a 48 horas autoriza a Prefeitura Municipal a fazer o seu recolhimento, dando-lhe destino conveniente a cobrar do responsável pela obra as despesas de remoção, aplicando-se as sanções cabíveis. Né? Então, vocês entendem que tem que ter uma postura específica e que cuide, né, também do outro e dos terceiros quando da execução de uma obra. Portanto, nada deixar, né, permanência de material de construção ou entulho nos passeios. No artigo 45º, durante a execução da obra, reforma ou demolição, o proprietário e o responsável técnico deverão instalar dispositivos de segurança. Deverão ter tapumes, andaimes, tela de proteção e similares, visando a proteção dos pedestres, dos trabalhadores e das edificações vizinhas. E no artigo 49º, concluídas as obras de construção, restauração, reforma ou ampliação, o proprietário deverá requerer à Prefeitura o auto de conclusão da obra, o habite-se. Então, não será possível ingressar na edificação sem ter
né, o auto de conclusão de obra e o habite emitido pela Prefeitura Municipal. Esse ocorre após a Prefeitura fazer uma vistoria, né, verificando a correta execução do projeto aprovado, as condições de uso e o cumprimento das demais exigências da legislação vigente. No capítulo 5º, se trata das normas para lotes e edificações. Né? Se fala do fechamento dos lotes dos terrenos, da numeração das edificações, dos passeios públicos, dos elementos construtivos, das fachadas e estéticas dos edifícios, dos compartimentos, né, que compõem as edificações, da iluminação e ventilação dos compartimentos, que deverá atender condições mínimas para garantir segurança, salubridade, da circulação vertical e horizontal, que deverá, inclusive, garantir, né, acessibilidade universal, das edificações de uso residencial especificamente, e depois das residências isoladas, geminadas, em série ou sobrepostas, e aí se fala detalhadamente de algumas tipologias, e das habitações coletivas do tipo kitnets. Então, os destaques, né, desta parte, que eu gostaria de sinalizar para vocês são o seguinte: no artigo 52º, no parágrafo 4º, o município poderá exigir dos proprietários a construção de muro de arrimos e de proteção sempre que o nível do terreno for superior ao do logradouro público ou quando houver desnível entre os lotes que possa ameaçar a segurança dos usuários. E destaquei isso porque a gente sabe que São Tomé das Letras está implantada num sítio, né, com condições topográficas especiais. No artigo 66º, o Poder Executivo poderá revisar a qualquer momento a numeração dos logradouros cujos imóveis não estejam numerados de acordo com o disposto neste Código, bem como nos que apresentarem erros na numeração. Em muitos casos, a gente sabe que cidades têm erros, né, com relação à numeração dos edifícios, e a Prefeitura pode alterar isso. No artigo 67º, no parágrafo 3º, o piso da calçada deverá ser preferencialmente revestido de pedra São Tomé, não apresentando degraus ou mudança abrupta de nível. Então, nesse parágrafo, se aponta a necessidade de manter uma característica que é típica, né, dessa cidade, ou seja, o uso da pedra São Tomé e também nas calçadas e também nos pavimentos das ruas, como já acontece. O artigo 74º fala aqui das coberturas que deverão ser construídas de forma a impedir o despejo das águas pluviais nos terrenos ou edificações vizinhas, devendo ser canalizadas, com os condutores conectados à sarjeta ou ao sistema de escoamento de águas pluviais, respeitadas as disposições da legislação civil vigente. E o artigo 84º é importante porque ele acaba resolvendo um impasse que tinha e que tem, né, no Código de Obra em vigor, né, que definia um limite máximo de edificações, utilizando um número, que não sei se era, acho que era 7, e depois, entre parênteses, 9 por extenso. Né? Então, neste caso, a proposta desta minuta de lei é a eliminação da altura máxima das edificações, estabelecendo que a altura da edificação é dada pela associação, né, de dois parâmetros. Primeiro é o número máximo de pavimentos, estabelecido por cada zona pelo plano diretor, que foi aprovado em dezembro do ano passado, e, sucessivamente, pela definição do pé direito da edificação. Né? O pé direito que, nessa proposta, é, no mínimo, de 2,70 metros, para os locais de permanência prolongada e transitória, de 2,70 metros, no mínimo, para as lojas, os 5 metros quando possuírem sobrelojas, e de 4 metros para galpões e 2 metros e 10 centímetros para rampas e escadas. Então, vamos fazer, né, uma simulação. Vou construir uma edificação numa zona que permite, no máximo, 3 pavimentos. Sabendo isso, eu defino que cada pavimento tem 3 metros de altura.
Então, nessa zona, eu vou ter uma edificação com altura de 3 vezes 3, 9, mais a espessura da laje, imaginamos que seja mais 80 centímetros, 9,80, mais a altura da cobertura, do telhado, que pode ser, dependendo do tamanho, de 1,5 m, 2 metros. Então, a altura das edificações se conforma conjugando número máximo de pavimentos e dimensão dos pés direitos, que estão relatados, como vocês viram aqui, no artigo 84. O parágrafo 1º diz que os vãos de acesso não poderão ter altura inferior a 2,10 metros. No segundo parágrafo, nas novas edificações, as atividades comerciais poderão ser instaladas exclusivamente no andar térreo. O parágrafo 3º diz que as novas edificações que possuam andar térreo destinado ao comércio deverão ter, nos demais andares, um pé direito máximo de 2,70 metros. No artigo 107º, toda habitação terá no mínimo 32 metros quadrados de construção e compreenderá um compartimento habitável, um banheiro, uma cozinha e uma área de serviço. Na seção 10 desta parte, que diz respeito das normas para lote e edificações, se fala das edificações de uso não residencial, das edificações de serviço de hospedagem, das lojas e sobrelojas, do restaurante, dos açougues, dos estabelecimentos de ensino, das edificações para fins culturais e recreativos, dos mercados similares. Como vocês podem ver, isso abrange todas as edificações e todos os usos permitidos nas edificações, além do uso residencial. O destaque, no artigo 148, as edificações destinadas a mercado, supermercado, açougues, peixarias similares obedecerão às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É uma coisa óbvia, mas é sempre bom lembrar do óbvio, né? Artigo 149. As edificações a que se refere esse capítulo terão casa de máquina própria para a instalação dos motores de refrigeração, constituída de tal forma que os ruídos gerados não causem desconforto acústicos à vizinhança, aos usuários e aos funcionamentos. E me refiro, né, ao mercado, supermercado, açougue, peixarias e similares. Na seção 11ª se fala das edificações de uso industrial, na subseção 1ª das disposições gerais, na subseção 2ª das edificações destinadas à produção e depósito de inflamáveis, explosivos químicos, e na subseção 3ª das oficinas, postos de gasolina e congênero. E aqui mais 4 destaques, né, no artigo 150. Nenhuma licença para edificação destinada à indústria será concedida sem um estudo de impacto ambiental prévio por parte dos órgãos estadual e municipal. Isso é importante. No artigo 160, as edificações destinadas à indústria ou depósito de explosivos inflamáveis ou químicos, sob a supervisão do Ministério do Exército, só serão admitidas em locais previamente aprovados pelo mesmo, observada a legislação federal pertinente e o regulamento administrativo. No artigo 166, um destaque por parágrafo único. A instalação de posto de abastecimento seguirá as legislações federais e estaduais pertinentes. E no artigo 69, também o parágrafo único, os postos de serviço e abastecimento de veículos só poderão ser instalados em edifícios destinados exclusivamente a esse fim. Então, não cabe ter residência junto, né, a esse tipo de edifício. Na seção 12ª se fala do cemitério, na seção 13ª dos projetos especiais, na subseção 1ª das normas específicas para edificações da região do Vale do Cantagalo até Sobradinho. Essa é uma parte interessante que pega aquela questão que a gente falou no começo, né, de que o Código de Obra também incorpora a especificidade, né, do território e da cidade quando se trata também de destino turístico. Então, o artigo 174 diz o seguinte: a execução de obras de edificações nas áreas com previsão de preservação histórica, cultural, ambiental e paisagística deverá obedecer aos seguintes critérios, de forma complementar e predominando sobre aquele estabelecido no restante da lei. O primeiro critério: no caso de reforma, reconstrução e restauração, deverão ser obedecidos os parâmetros de ocupação, altura e afastamento usados na época de construção, sempre que possível, utilizando-se de documentação histórica para orientação do projeto. Então, é, né, uma
indicação no sentido de preservação da memória. No caso de novas construções, deverão ser considerados os seguintes aspectos. Primeiro, acompanhar a volumetria e a altura das edificações adjacentes, de maneira a garantir uma harmonia do ambiente construído. Acompanhar as proporções e origem das edificações antigas. Optar pelo emprego de pedra São Tomé como elemento construtivo ou como elemento de acabamento das paredes de alvenaria. Empregar obrigatoriamente telhas cerâmicas no telhados, que será de uma ou mais águas, não existindo a possibilidade da edificação ter como solução para o telhado a laje plana inclinada. E embutir da água ou reservatório de água nos telhados, uma estrutura construída para esse fim, visando a preservação da integridade paisagística, né, do perímetro. Também não poderão ser construídas edificações que utilizem containers e não poderão ser construídas edificações prefabricadas de madeira, né, porque tanto a construção em container quanto a construção de madeira, elas são alienas à prática construtiva tradicional de São Tomé das Letras. Os letreiros e placas instalados nos imóveis deverão ter caráter indicativo, informativo, não publicitário e deverão ser aprovados previamente também pelo setor competente da Prefeitura Municipal, que lida com o patrimônio do município, e pelo Instituto Estadual, o IFMG. Deverão ser encaminados ao IFMG os projetos de qualquer natureza a serem executados nas áreas com previsão de preservação histórica, cultural, ambiental e paisagística. No artigo 175, né, os projetos de que trata esta seção deverão seguir os parâmetros urbanísticos presentes no plano diretor e atender, né, posições. As edificações deverão obedecer ao alinhamento das demais edificações, de tal maneira que a gente tenha um plano contínuo, um plano edilício contínuo, evitando-se os recuos frontais, onde eles não existirem originalmente. Não introduzir elementos que avancem além da fachada sobre os logradouros públicos, tais como saqueados, com exceção para os beirais e marquises, que poderão ter no máximo 60 centímetros de largura, no sentido da sua projeção horizontal, desde que as marquises não possuam pilares de sustentação. Artigo 176. As calçadas deverão ser revestidas com pedra São Tomé e as vias deverão ser revestidas com pedra, sendo vedado o uso de revestimento asfáltico nas áreas com previsão de preservação histórico, cultural, ambiental e paisagística definida por lei. O artigo 77, o que a gente viu no caso do artigo 174? Só que neste caso, né, é um artigo feito exclusivamente que é a região do Sobradinho e Vale do Cantagalo. Então, para essa região, vou só pegar as coisas que são mais importantes, para garantir, né, preservar a integridade paisagística da região e promover melhores ortotérmico e acústico, se deve utilizar obrigatoriamente telha cerâmica nos telhados, utilizar obrigatoriamente de madeiras. Abra uma parêntese, isso se trata tudo falando de novas edificações. Embutir as caixas d'água ou reservatórios de água com estrutura construídas para este fim, sempre visando a preservação da integridade paisagística. Tintas com tonalidade mais clara, como tom de branco, amarelo claro, palha, marfim e azul claro para as fachadas, a fim de conforto térmico. Utilizar fechamento da divisa do terreno com elementos vazados, como grades, priorizando-se o uso de materiais como madeira e pedra São Tomé. E também não poderão ser construídas edificações containers. Também está vedada a construção de muro de divisa completamente ou parcialmente fechados em estrutura de concreto similar. O uso do concreto armado ou material similar no fechamento dos terrenos deverá se limitar a elementos estruturais gradis, respeitando-se a altura máxima de 40 centímetros. Entrada do... E aqui chegamos, né, nas últimas partes. Se fala dos estacionamentos, se fala da acessibilidade, se fala dos compartimentos de armazenamento de resíduos, se fala das águas pluviais,
se fala das instalações hidráulicas, instalações de gás liquefeito de petróleo e das instalações especiais. Está falhando. Então, olha só, aqui alguns destaques rapidamente. Né? No artigo 79, no parágrafo único, se fala da vaga de automóveis, que deverá apresentar essas dimensões de 2,30 m por 4,50 m. No artigo 183, se fala que as vagas para os usuários portadores de necessidades especiais e idosos deverão estar previstas na proporção de 1% e 5%, respectivamente, de sua capacidade, sendo o número de uma vaga o mínimo para qualquer estacionamento coletivo ou comercial. No artigo 187, nos projetos de modificação de edificação anteriormente licenciada, serão exigidos requisitos de acessibilidade apenas para parte da edificação em alteração. E no artigo 199, no parágrafo único, se discrimina que é terminamente proibida a ligação de coletores de águas pluviais à rede de esgoto sanitário. E a última parte diz a respeito das penalidades, da fiscalização de obra, das infrações, da defesa do autuado, das penalidades, das multas, do embargo da obra, da demolição, das disposições finais. E depois vem os anexos. E nessa parte, achei que não valesse a pena fazer destaque. A lista de anexo é composta por um glossário, pela tabela de infrações, pela tabela de multa, pela área de normas específica para edificações da região do Vale do Cantagalo até Sobradinho, que é essa região contida nesse polígono da cor amarela ou verde. E aí vou passar a palavra para o Henrique. Boa noite a todos e a todas. Né? É um prazer estar aqui com vocês, né, para a gente poder discutir um pouquinho aqui sobre o plano de mobilidade. Eu vou trazer aqui primeiro uma ideia bem simplificada do que é a mobilidade. Né? Acho que todos nós vivemos a mobilidade diariamente, porque a mobilidade é nada mais, nada menos que os deslocamentos que nós fazemos e que as cargas também, né, precisam, né, chegar até nós, né, para nos abastecer. E o plano de mobilidade ela é uma lei municipal, né, adotada no Brasil como instrumento de política de desenvolvimento urbano. Ela está muito associada também ao plano diretor. O objetivo principal é estabelecer um diagnóstico, né, da situação atual e direcionar medidas de planejamento e gestão, né, para melhorias contínuas. Municípios com mais de 20 mil habitantes e municípios turísticos têm obrigatoriedade, por lei, de fazer esse plano. Né? O São Tomé se enquadra aí, né, no caso aí do seu município turístico, e sempre tem que ser observada a realidade local. Né? É muito diferente a mobilidade urbana de uma grande cidade, como Belo Horizonte, como São Paulo, né, comparado a uma realidade de São Tomé das Letras. Diferentemente da exposição que foi feita aqui do Código de Obras, né, que é um código que entra em diversas especificidades de como as construções devem ser feitas, o plano de mobilidade ele é mais abrangente. Ele tem um âmbito mais de planejamento mesmo, de a gente olhar lá para frente, ver qual que é o futuro que a gente deseja para São Tomé. E, então, a minuta da lei, né, especificamente, não vai ser tratada aqui. Ela vai estar disponível aí, né, para quem quiser acessar. Acho que tem, né, outros momentos aí que podem ser debatidos, alguma coisinha aí específica aí da minuta, mas eu vou trazer uma questão mais geral sobre o que foi visualizado aqui em São Tomé das Letras, né, no nosso diagnóstico, e em termos de propostas, né, que surge. Né? Falando um pouquinho dos objetivos, né, do plano de mobilidade, né, a gente tem esse objetivo de reduzir desigualdades e promover a inclusão social, promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais. Né, acesso, gente, a pessoa conseguir chegar, né, no lugar. A gente tem um serviço básico de educação, as crianças e adolescentes precisam chegar na escola, serviço de saúde, as pessoas precisam conseguir chegar.
e também, né, acesso às compras, acesso ao lazer, seja por qualquer meio de transporte, seja a pé, seja por meio de um veículo próprio, seja através do transporte coletivo, que a gente sabe também que é uma deficiência de São Tomé das Letras. Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade. Promover o desenvolvimento sustentável, com mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos, com deslocamentos de pessoas e cargas na cidade. Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua e aprimoramento da mobilidade urbana. Esse momento que a gente está vivendo aqui agora, uma audiência pública, para ser debatido sobre o plano, é primordial, né, para que haja uma gestão democrática, e não só nesse momento aqui, né, mas em diversas etapas da construção desse plano, porque o plano é uma sementinha plantada que a gente precisa regar ao longo do tempo para que ele venha a florescer. Então, existe um amplo trabalho a ser feito daqui para frente. Foi feito um trabalho até agora, né, que está sendo entregue, ainda está em processo aí de debate, mas também após a aprovação do plano, inicia-se uma nova etapa de um novo trabalho, que é continuar discutindo as questões do plano, ver, né, as primeiras implementações, os primeiros projetos, as primeiras ideias, as primeiras políticas, as primeiras estratégias de gestão, ver o que está funcionando, o que não está funcionando. E o plano ele tem um horizonte aí de 10 anos para ser revisto. Por isso é importante fazer essa avaliação aí de tempos em tempos, para poder ver o que está funcionando, o que não está funcionando, inclusive também com a possibilidade de fazer uma revisão no plano antes do período de 10 anos, mas com uma obrigatoriedade de fazer essa revisão após esse período de 10 anos. Falando um pouco aqui, né, das questões, né, que foram percebidas em São Tomé das Letras, né, primeira coisa, né, dentro dos objetivos, né, compreender os problemas e conduzir as soluções, né. Aqui foi colocado assim, né, criar uma gestão. São Tomé das Letras, como é natural num município pequeno, né, carece de uma equipe, né, voltada especificamente para essa questão da mobilidade. Então, assim, é importante a gente tentar trabalhar, né, dentro das possibilidades do município, né, de folha de pagamento e criação de novos cargos, mas a gente tentar criar aí, né, buscar criar isso, né, ao longo do tempo, uma estrutura mínima para a gente poder ter um olhar mais atento para essas questões. Porque, assim, de uma certa forma, né, acaba que, não por uma maldade ou inabilidade da prefeitura, mas se essa postura assim, né, de uma certa negligência prevalecer, né, os problemas eles tendem, né, a permanecer e, às vezes, até mesmo a amplificar. Então, né, tem essa diretriz aí, né, essa proposta aí de estruturar um departamento de gestão da mobilidade urbana. Surgiu uma proposta aqui voltada para a descentralização do turismo. A gente, né, reconhece que aqui, em dias, né, de feriado prolongado, de grandes eventos, grandes festas, né, o trânsito fica muito sobrecarregado, né? A cidade, não só a questão do trânsito, mas outras questões como abastecimento de água, enfim. Então, existe um potencial muito grande, né, em São Tomé das Letras, na zona rural, de também atrair, né, turistas, atrair investimentos para que possa, né, receber turistas, né, novas hospedagens, para que não só minimize um pouco os impactos que são criados aqui na região central, mas que também permita, né, um desenvolvimento econômico, novas atividades também em outras áreas do município. Que isso é muito importante também para a questão da inclusão social. Isso é uma tendência, gente, né? Até mesmo, né, Belo Horizonte, se você parar para pensar, uma cidade grande que tem uma infraestrutura enorme, uma cidade que praticamente assim, não tem área rural em Belo Horizonte, é uma cidade totalmente urbanizada, podemos dizer. Ainda assim, a gente tem, né, essa questão da centralização que é muito forte. A região central acaba, né, sendo, né, onde se concentra a maior parte das atividades comerciais, as atividades, né, também voltadas para turismo, para visitantes. Então, existe uma intenção da gente tentar diversificar isso para que a cidade, né, perca um pouco dessa compressão que é exercida nas áreas centrais. Então, né,
existe essa proposta de estimular o empreendedorismo no setor turístico, né, nos demais distritos e zona rural. Modificações no trânsito, né? Às vezes, né, o tempo vai passando e nenhuma adaptação é feita, e aquilo vai, né, se aglutinando uma série de problemas, né? É o caso que a gente vê aqui em São Tomé das Letras, né, basicamente em dias de movimentação de turistas, né, mais intensa, porque no dia a dia aqui, né, dia de semana, normalmente, né, a gente vê que o trânsito não apresenta grandes problemas. Mas é importante a gente pensar, né, em algumas estratégias de fazer alterações no trânsito para melhorar isso. Existem, né, métodos, técnicas, né, que a gente pode utilizar para poder melhorar isso. Isso, gente, é uma função do Poder Executivo, né, no âmbito operacional mesmo. O Poder Executivo, né, o prefeito, sua equipe, pode estar sempre planejando, pensando mudanças e efetivando, sem passar pela aprovação da Câmara, né? Isso não entra no âmbito de aprovação legal. Eu vou falar um pouquinho mais no final da apresentação, que acho que esse é um tema que vai desdobrar um pouquinho, né? Mas, passando adiante, a gente teria também a ampliação de estacionamento, né, e o favorecimento da rotatividade, né? Existe uma demanda muito grande, né, em dias festivos, dias de feriado, né, e acaba gerando uma sobrecarga no sistema viário, de pessoas recirculando nas vias para procurar vaga, e além de toda a movimentação, né, e a gente estabeleceu um estacionamento rotativo, a gente tende a minimizar um pouco essa situação, além de criar uma arrecadação que possa também permitir investimentos, né, na área da mobilidade. Disciplinar o trânsito, né? A gente, né, em qualquer sociedade, a gente tem que ter um mínimo de disciplina necessário, né? Senão a desordem vai se instalando. E não por uma maldade do cidadão, das pessoas frequentadoras, mas por um relaxamento mesmo, né? Então, é importante a gente padronizar, ampliar a sinalização, né? Executar, né, alguns projetos viários, às vezes com foco em segurança e nas vias municipais, nas rodovias municipais. Um outro objetivo aqui, né, é orientar, repreender e corrigir, né? Aí já entra um papel de operação e fiscalização, né? Que isso depende, né, de um passo, né, que a prefeitura precisa dar para municipalizar o trânsito, para se inserir no Sistema Nacional de Trânsito, mas porque, às vezes, né, depender somente do bom senso dos cidadãos e dos frequentadores acaba não funcionando. E aí entra um papel um pouco mais duro, assim, de fiscalizar, de multar. E, né, como também temos essa situação de um município que o pior cenário é justamente quando pessoas de fora, né, estão aqui, pessoas que não conhecem, né, às vezes uma falta de sinalização também favorece para que estacione em locais, né, inadequados. A gente precisa ter uma série de fatores que favoreçam para que a coisa flua melhor, né? Inclusive a questão da sinalização, porque muitas vezes também as pessoas, né, por falta de sinalização, por falta de orientação, acabam, né, se comportando de uma forma que é prejudicial ao todo. Aqui a gente tem também, né, ampliação de acesso e transporte coletivo. A restrição de acesso ela causa, né, disparidades sociais, culturais e econômicas. Então, assim, algumas pessoas podem se ver, né, restringidas, né, a um acesso a uma vaga de trabalho, a alguma oportunidade em função da dificuldade de locomoção mesmo, né? E a gente tem aqui, né, a zona rural que não né, não tem um pleno atendimento, né, de transporte coletivo. Temos aí uma linha que circula aí que colabora, mas não resolve o problema como um todo. Mas também nós temos um grande desafio, porque, por ser uma pequena cidade com uma demanda baixa, né, de passageiros, a viabilidade de contratação de uma licitação de uma empresa de transporte coletivo que vai fazer essas rotas
Isso também acaba sendo um desafio por uma questão de viabilidade econômica mesmo. Às vezes, né, o usuário ali pagando a passagem não consegue custear o sistema. Será que o município tem condições de fazer subsídio? São questões que a gente tem que colocar, tem que estudar ao longo aí do desenvolvimento do plano de mobilidade para ver o que é possível também de ser executado. Tem uma parte aqui que é importante, né, um olhar sobre as crianças e adolescentes, né, que é zelar constantemente pela segurança no transporte escolar. Né? A gente sabe que o município tem esse papel de fornecer o transporte escolar, mas é muito importante, né, ter um cuidado mais atencioso também, né, de proteger e reduzir possíveis danos físicos e emocionais dos estudantes. Fiscalizar, né, a prestação do serviço de transporte escolar, realizando vistorias periódicas nos veículos, né, além da verificação da cordialidade a respeito dos funcionários com as crianças e adolescentes. Um objetivo aqui, né, já estamos partindo para o final, né, que é facilitar para os pedestres e ciclistas, né, inclusão de estratégias para acessibilidade. A gente sabe que o território não é tão favorável aí principalmente para os ciclistas, mas, às vezes, algumas rotas específicas podem ser estudadas. E o pedestre, gente, é importante a gente lembrar que todos somos pedestres. Né? Quem gosta muito de andar de carro, por mais que sai de carro, anda 200 metros e para na padaria, em algum momento, essa pessoa ela é pedestre, ela está atravessando a rua. Então, é importante ter um cuidado. E a questão da acessibilidade é um grande desafio para um município como São Tomé das Letras, né? Porque a acessibilidade, né, de adequações visando aí, né, a locomoção de pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida, num centro urbano que já está consolidado, com um tipo de pavimento que não é favorável, com largura de vias que são desfavoráveis, largura de calçadas que também não ajudam, com degraus desníveis. É um grande desafio, mas é importante a gente, pelo menos, iniciar, né, um olhar para essa situação, ver, né, observar. É importante a prefeitura estar atenta aí no que está sendo feito, né, em municípios semelhantes. Né? A gente tem em Minas Gerais muitas cidades históricas que passam por uma situação semelhante, e é uma situação não é tão nova, mas é relativamente recente, né, que a acessibilidade se tornou uma obrigatoriedade no Brasil, e os municípios ainda estão buscando se adequar. Até mesmo, né, grandes cidades e cidades com uma topografia mais favorável ainda estão se adequando, ainda estão tentando fazer projetos de melhorias, e é um trabalho que deve ser contínuo. Não acho que, né, seja fácil, né, mas algumas iniciativas têm que ser tomadas, né, porque é uma questão de fornecer dignidade para essas pessoas, né, de terem uma maior autonomia, né, nos seus deslocamentos, e fica aí uma diretriz aí do plano. Né. Tem outra questão aqui que é envolver a comunidade na construção da mobilidade. Né. Uma gestão autoritária, né, além de legal, ela pode promover erros significativos, né, porque por não corresponder, né, às demandas da população. Então, esse momento aqui agora, né, os momentos que tiveram, né, que antecederam essa reunião para debate, as oficinas que foram feitas para colher, né, e junto à população, né, as vivências, os problemas, né, vivenciados, isso é de suma importância para ser coletado, para ser documentado, e, de fato, assim, não é uma coisa que se resolve da noite para o dia, mas é algo que tem que ser começado, pelo menos. Como eu disse, né, o plano é uma sementinha que a gente planta e vai regando aos pouquinhos para que comece a florescer. E, bom, em termos gerais da proposta, é isso. Sobre a questão, né, das alterações no trânsito, né, conversamos aqui mais cedo com os vereadores, com o pessoal aqui mais cedo. Existe uma certa ansiedade com mudanças, acho que isso é natural em qualquer lugar. E as alterações no trânsito, elas inicialmente é muito natural que gere uma certa aversão, mas depois de um tempo as pessoas vão se acostumando, vão compreendendo e vão aderindo àquela proposta.
O que foi proposto, né, até com base nas conversas com os técnicos e através das vivências que tivemos aqui, observando como que fica o trânsito nos dias de eventos, de feriados, foram bastante focadas nesse cenário crítico, porque, né, como eu disse anteriormente, São Tomé, no dia a dia aqui, né, dia de semana e tudo mais, é muito tranquilo, as coisas se resolvem com uma certa facilidade, em termos de não tem grandes congestionamentos, grandes problemas, mas em dias de evento a coisa, né, fica mais feia. E aí, né, existe a possibilidade da gente fazer alterações no trânsito mais significativas e permanentes, permanentes que eu digo no sentido de toda a população, né, moradores têm que se adequar a uma nova realidade, ou a gente tem a opção também de estudar, né, propostas temporárias, né, para os dias de eventos, dias de feriados prolongados, que são mais críticos, para fazer, né, desvios, intervenções temporárias para reduzir, né, o dano daquele contingente de veículos que está circulando no município. Então, a gente tem essas duas opções, e, como eu disse, também essa é uma prerrogativa do município, do executivo, né? O executivo, com sua equipe, trabalhar uma questão estratégica para ver o que é o melhor para o todo. Porque, às vezes, quando a gente trata de modificações no sistema viário de uma cidade, vai impactar na vida de todos, no dia a dia. Ali, às vezes, a pessoa que leva todo dia o filho para a escola, que precisa sair para trabalhar, vai ter um desvio, vai ter uma rota alongada, vai ter, né, alguma dificuldade, mas para o todo, né, a gente sempre deve refletir sobre o impacto no todo, né, evitar congestionamentos, evitar, né, acho que não seja tanto o caso aqui, mas evitar acidentes. Então, a gente tem que ter esse olhar muito voltado para o coletivo. E é isso. Acho que encerro minha fala aqui e abro, né, aí para as perguntas, e a gente está à disposição aqui para responder. Vamos deixar eu levantar. A orientação aqui é que nós vamos receber as perguntas, primeiramente, do Código de Obras, e, quando se encerrar as perguntas do Código de Obras, responderemos as perguntas do Plano de Mobilidade. Eu peço, por gentileza, que os inscritos não se excedam, né, mantendo as perguntas no máximo, sejam objetivos, mantendo a pergunta no máximo de 1 minuto. A primeira inscrita é a senhora Alessandra. Olá, boa noite. Minha pergunta, na verdade, são duas. A primeira é as adaptações que vocês fizeram com o pessoal mais cedo, né, discutindo sobre o Código de Obras em si, elas vão ser colocadas agora nesse projeto aí? Como que a gente vai ver que foi substituído por aquele que a gente estudou, que foi a proposta de vocês? Porque teve umas adaptações que foram discutidas agora à tarde, com alguns funcionários públicos. Boa noite. Boa noite. Na verdade, o que nós fizemos aqui foi uma reunião que foi convocada pelo presidente da Câmara, né, que, mais uma vez, repetindo aqui, como eu já disse para vocês, né, quem, por prerrogativa de lei constitucional, fala por vocês, né, vocês recentemente passaram por esse exercício, né, em outubro do ano passado, vocês assinaram uma procuração, né, quando votaram em cada um dos vereadores. Então, ao estarmos aqui, tem município que nem faz esses debates na Câmara de Vereadores. Isso daqui não é um pro forma, tá, gente? Tem um simbolismo, né? A Câmara de Vereadores é a casa do povo, né? Então, se você queira ou não queira, se você gosta ou não gosta, eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou falando da letra fria da lei, né? Então, os vereadores que estão aqui foram votados por vocês. Então, estávamos fazendo aqui um ato transparente com os procuradores de vocês, né? Então, quando você vota num vereador, você está otorgando a ele um direito de falar por você, né? Eu sei que isso é óbvio, mas a gente vive num momento que o óbvio precisa ser dito, né? Então, é importante que isso fique bem pontuado nesse momento.
Até foi muito importante essa discussão que a gente fez. E aí eu queria saber como vai ser colocado isso. Na verdade, estava respondendo, se você me deixar terminar de responder, eu vou chegar nesse ponto. Mas eu só estou, né, frisando, né, para não deixar transparecer que estávamos aqui num conclave, numa coisa fechada, né? Não, estávamos aqui com os procuradores de vocês, né? Então, como a senhora mesmo disse, a senhora estava sabendo, né? Então, vai ter um momento que eles vão colocar, foi colocado aqui várias possibilidades, né? Como o Henrique colocou, quando a gente fala de mobilidade, a gente fala do coletivo. Eu sei que a gente quer falar do umbigo da gente. Eu quero ter, no dia que eu acordei virado, eu quero sair da minha garagem para a direita e ir para a direita. No outro dia, eu quero sair, eu quero ir para a esquerda. Então, eu quero que o mundo vá adaptando às minhas vontades. A gente é assim, né? O ser humano é assim. Mas a gente precisa aprender a viver no coletivo, né? Então, tem momentos da individualidade, mas o plano de mobilidade ele é muito sobre o coletivo. Então, a gente tentou, né, argumentar aqui nesse sentido, né, mas os vereadores eles têm essa prerrogativa de estabelecer aquilo que é no âmbito da legislação vai estar alterado. Eu sei que foi apresentado um mapa, tá, gente? Todo plano de mobilidade, né, não tem um zoneamento da mobilidade, né? Quando a gente faz um plano de mobilidade, a gente tem um processo que respalda em projetos, né? E projetos eles são da prerrogativa do executivo. Então, aquele mapa que vocês viram, tá? Como o Henrique explicou, esse mapa com a impedância de mão e contramão é uma prerrogativa do Poder Executivo. O que a gente está vendo aqui é um ato de transparência mesmo, de estar mostrando para vocês aqui, porque o Executivo ele tem a prerrogativa de simplesmente mexer na circulação, né? Mexer na sinalização viária, horizontal e vertical, sem necessariamente consultar a população. Obviamente, se você faz uma alteração e a população não gosta, ela vai né, reclamar, ela vai se manifestar e o executivo ali vai medir isso e vai alterar. O que a gente vai fazer aqui é um teste para ver se isso vai funcionar, qual vai ser a reação de vocês. Então, esse mapa que foi apresentado junto ao projeto do plano de mobilidade, ele não faz parte da lei. É isso que eu quis dizer. Eu sei que ele é o que gera mais objeto de discussão, porque ele é o que materializa algumas coisas para solucionar o momento de maior tensão, quando tem evento, quando é final de semana. Tá? Mas, sim, vai ser feito um projeto, né? Vai ser feita uma adequação no projeto, e esse projeto vai ser colocado antes da votação. Então, como todo o projeto que vai ser votado de praxe, né, tem sempre um momento, olha, vamos fazer essas votações aqui com essas e essas emendas, vocês vão ser chamados, no momento da votação vocês vão estar presentes, tá? Então, certamente, aí é a comunicação da Câmara mesmo. Isso, exatamente. Tá? Mas, na medida do possível, né, tudo vai ser... Na verdade, o Henrique, daqui a pouco, quando surgir alguma questão específica sobre impedância de mão e contramão, ele vai até mostrar aqui o mapa, tá? Mas é só para não causar uma expectativa, porque aquele mapa ele não faz parte da lei do plano de mobilidade. Tá? Ô, professor, só complementar a sua pergunta dela ali. Você falou que nós fizemos reuniões e fizemos algumas adaptações. Sim. Esse encontro que nós tivemos foi a pedido dos novos vereadores, entendeu? Então, por isso que eu fiz questão, porque você sabe que nós estamos passando por um período de transição. Eu fiz questão de convidar a chefe do departamento de engenharia, junto com o fiscal de obra que foi empossado agora, porque eles vão trabalhar diretamente, né, nesse código de obra. Então, foi discutido, não teve nenhuma, né? Por isso que está tendo audiência, senão não precisava estar tendo esse bate-papo agora, a audiência agora aqui. Tá? Não, essa reunião foi porque os novos vereadores pediu, né, para eles estar inteirando o assunto. Então, eu achei melhor fazer essa reunião mais cedo, para não ficar tão congestionado agora, senão os novos vereadores estavam tudo fazendo pergunta agora aqui. Joia? Seguindo a ordem de inscrição, senhora, bem-vinda. Boa tarde a todos. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu queria assim, manifestar que 1 minuto dentro de uma audiência para fazer uma pergunta ou para se colocar é bem, assim, deixa a gente bem descontente, porque
a gente sempre tem a ânsia de uma discussão aberta onde a gente possa colocar. Eu solicitei ali também, em off com o Nandim, de que a gente discutisse primeiro uma coisa, depois a outra, ficar tudo enovoado, né? Porque são mais de 200 páginas. Então, a gente está falando de código de obra, que é uma coisa super extensa, que determina a arquitetura da cidade, que para uma cidade turística é de extrema importância, e mobilidade, que para uma cidade que está passando pelo apuro que a gente está passando, onde as pousadas foram liberadas sem nenhum critério a respeito de estacionamento, nem nada, e esse crescimento, né, onde a gente não respeitou o limite de construção, volumetria, nada. Então, nós estamos hoje numa situação bastante difícil. Fiz parte do plano gestor, né, da equipe de plano gestor. Foi a contento, óbvio, a gente teve a oportunidade, mas foi muito sem discussão. Então, eu queria deixar aqui registrado que eu sinto falta desse momento. O que a Alessandra está perguntando não foi respondido. Qual será a dinâmica de elaboração disso, né? Então, assim, eu sei que o Nandim tem essa abertura para estar conversando. Eu reforço aqui mais uma vez que a gente tenha reuniões de fato e que as audiências de fato sejam de discussão, que a gente possa ler um artigo, a gente possa se colocar, se discutir, receber respostas. Essas respostas não acontecem. Aí a gente vem numa reunião de Câmara e está lá, artigo tal, tarará, votação. Quem não concorda, levanta a mão. Ninguém levanta a mão, ótimo, a gente não sabe nem do que se trata. Então, assim, essa abertura de uma discussão maior, né? Agora, voltando para a questão, em primeiro lugar, o Código de Obras, não dá nem para a gente pensar em dois assuntos, né? Mas, em relação ao Código de Obras, não estabelecer uma altura máxima, que a gente tinha, embora tenha ficado nesse engodo, por exemplo, nós vamos reformar. Nós ficamos mais de 20 anos com o número extenso 7 e o número entre parênteses 9. Então, sendo que já estava para lá de definido, tinha ata, tal, e nunca aconteceu. Então, a pergunta da Alessandra está bem ligada a isso. Qual vai ser a dinâmica? Para quando a gente estabelece ou discute alguma coisa, que isso realmente vai ser feito, porque senão é isso que eu estou falando. A gente chega aqui, aprovou, não aprovou, levantou a mão, abaixou a mão, né? Então, assim, eu acho bem preocupante não ter limite de altura. O código anterior, a gente estudou muito para fazer isso. Foram 2 anos de estudo, de leigos, obviamente, mas foram 2 anos de estudo. A gente estabeleceu 9 metros da calçada onde o lote estava registrado até o topo. Quando fala que tem que cobrir a caixa d'água, se a gente pensar uma loja e sobreloja, mais um andar, mais outro andar, se vai ser definido 3 andares naquele loteamento, naquela região, naquele setor. E aí a gente cobre a caixa d'água, nós estamos falando de muito mais de 12, 15 metros nós podemos alcançar. Então, assim, e o nosso grande patrimônio é o pôr do sol. O nosso grande patrimônio é a serra, é a visão que a gente tem disso. Então, a cada dia nós estamos perdendo, né? Eu já vi que hoje você está na porta da Igreja Matriz e a gente não vê o pôr do sol, porque temos na área de patrimônio a altura. Por quê? Porque o Código de Obras definia 9 metros e o plano diretor definia 3 andares. Então, esse foi um engulho para nós, foi onde a gente perdeu a arquitetura da cidade, né? Então, novamente, eu também me questionei como é que o plano diretor foi aprovado. Eu entendo que foi aprovado, pelo menos eu procurei na página e está lá como projeto aprovado, sem antes a gente discutir as leis que embasam o plano diretor. É meio que lançar um livro e depois pensar que capítulos a gente vai pôr. Eu realmente não entendi essa dinâmica. Eu acho que é muita coisa, e acho que São Tomé está num limiar, né? A gente está tendo construção de 3 andares, por exemplo, no parque, né? Ao redor do parque, onde é o nosso pôr do sol, onde é a nossa grande, né, estrela, é o pôr do sol. Então, eu fico aqui com essa palavra. Nós vamos ter oportunidade de discutir isso
fica aqui o pedido de que a gente faça uma audiência onde a gente possa se colocar, que a gente não tem 1 minuto. Vocês até estão me dando a deixa de falar mais de 1 minuto, né? Vou devolver. Mas essa aflição, sabe, é muito desagradável, porque a gente fica como uma pessoa desagradável porque quer colocar, quando, na verdade, a gente quer somar. Né? Eu estou aqui há 35 anos e não estou aqui para estar pondo, né, assim, pedra no sapato do outro. Não, estou aqui porque eu vivo aqui, porque eu estou criando meu neto hoje aqui. Então, assim, fica aqui o meu pedido de que haja, de fato, uma audiência para cada um dos temas, onde, de fato, seja discussão. Porque, embora, né, você tenha colocado de que isso não é praxe e tal, eu digo que não está a contentamento, e não é uma opinião só minha, é porque são questões muito amplas para a gente discutir. Né? Então, eu tenho várias perguntas aqui, mas vou esclarecer depois. Né? E uma coisa só da mobilidade que a gente está falando, as calçadas são de pedra, eu queria saber se o plano diretor contempla de que não pode ter asfaltamento. Isso é muito importante, constava do plano antigo. É isso. Muito obrigada, agradeço a todos. Obrigado. Olha, nós convencionamos o seguinte, tá? Como o plano diretor é uma lei que foi aprovada, a gente vai otimizar o tempo respondendo coisas específicas do que a gente está discutindo aqui. Tá? Então, lá o plano diretor, como ele já está aprovado, né, o que foi aprovado, ele está lá, está escrito lá. Na verdade, o plano diretor é uma lei, ele é uma lei que ela é uma lei independente. Tá? A lógica no planejamento territorial é o seguinte: o plano diretor é uma lei guarda-chuva e tem as leis complementares. Tá? Então, o contrário. Você poderia estar causando estranheza para a senhora se a gente já tivesse aprovado o Código de Obras, mas eu não sei, por exemplo, qual é um parâmetro urbanístico que vai incidir numa determinada área. Tá? Então, se a senhora está lembrando bem do que o professor Alfa falou, a gente trocou, não tem a questão de um balizamento de altura, quer dizer, está em proposta ainda, né? Os vereadores estão discutindo aqui, podem estar sensíveis à sua proposta. Tá? Então, não é que não existe um limite de altura. A partir do momento que eu limito tem andares, né? Lá no plano diretor tem os parâmetros urbanísticos, que falam da quantidade de pavimentos. Então, tem... Oi? Depende do zoneamento. Né? Então, não é uma regra para todos os zoneamentos. Então, ao contrário também do que a senhora falou, a gente está, sim, preocupado com a questão da visão. Senão, a gente colocaria um parâmetro urbanístico para a cidade inteira, quando não. Né? A gente entende que tem a questão da proteção da visão, do pôr do sol. Tá? Então, se a senhora for lá, tem parâmetros urbanísticos específicos para cada zona. A pontinha é uma coisa, aqui em cima é outra coisa. Né? Aqui em cima, se vocês estão lembrados, não tem nem área de expansão urbana, né, porque não cabe por uma série de elementos ambientais, territoriais que nós discutimos. Tá? Então, tem, sim, uma limitação de altura, na medida em que eu limito, por exemplo, se eu estou numa zona que pode 2 pavimentos, então, a primeira coisa são 2 pavimentos. Né? Então, se eu limito esses 2 pavimentos a um pé direito de 2,74 ou 3, você tem uma limitação. Pode não ser um número 9 específico, mas quando você soma 2 pavimentos, tanto de mínimo de pé direito ou máximo de pé direito, você chega num valor, né, que vai dar muito próximo ao valor que era. Né? Mas antes você estava numa situação de insegurança jurídica tremenda. Bastava alguém querer judicializar, poderia falar, peraí, é 9 ou é 7? Né? Então, poderia, se tivesse uma pessoa que quisesse criar problema, ela criaria facilmente, porque você tem uma lei que traz ali uma diretriz que é oposta, né? Ou seja, de uma dubialidade, né, que não poderia ficar daquele jeito. Então, a gente está agindo no sentido de dar uma fluidez na lei, mas também não é permitir totalmente. Tá? Então, tem, sim, uma preocupação nesse sentido. Tá? E nós preocupamos também de dar ampla participação a vocês nas oficinas. Né? Quem é aqui do Cantagalo sabe que foi feito mais de 3 oficinas lá no Cantagalo, né? Naquela plataforma digital, que vocês puderam ali digitar e mapear, e marcar no mapa. E nós observamos tudo isso. Tá? Então, teve essa ampla discussão. Mas a cerimônia, né, vamos dizer assim, a audiência pública, ela é assim mesmo, um pouco mais engessada, porque a gente precisa fazer uma explanação, né, e precisa ter um tempo ali para as colocações, mas ela é um pouco mais engessada. Por exemplo, nas oficinas, não. Né, sempre vinha, né, o pessoal debatia. Né, eu lembro que vinha muitas pessoas perguntar, mas por que, né, a Carla sempre colocava sobre a questão da regularização fundiária, que ela não concordava,
e a gente tinha umas discussões ali, então dava para a gente discutir mais e a gente entender mais os anseios de vocês. Em relação às questões que linkam o plano diretor às outras leis, eu vou passar aqui para o professor Alf para ver se ele quer fazer alguma complementação. Bom, eu confirmo o que o professor Braulio falou. De fato, normalmente, o plano diretor é a primeira lei que se faz, né? E depois vem com o Código de Obra, a lei de parcelamento e uso do solo, né? E, com relação aos parâmetros, cada lei tem sua função, né? O Código de Obra diz a respeito das edificações, né? Então, os parâmetros que as edificações têm para garantir, né, segurança, salubridade, etc., etc., inclusive parâmetros, né, de dimensão, né? A gente utilizou o pé direito. Agora, no plano diretor tem outros parâmetros, que são os parâmetros que dizem a respeito, né, do tipo de ocupação, né, do número de pavimentos, do adensamento, etc., etc., etc. Vocês terão a possibilidade de ver, quando a gente vai fazer a audiência pública da Lei de Ocupação do Solo, que lá iremos tratar outras questões que dizem respeito de como, né, pode se parcelar, quais são os procedimentos, de que maneira isso vai ocorrer, né? E com relação à altura máxima das edificações, reprisando o que o professor Braulio falou, que também eu acho que reprisar não é algo inútil, né? A audiência pública se propõe aquele também de receber propostas. Nós demos, né, essa proposta de fazer uma conjugação entre os parâmetros de número de pavimento contido no plano diretor associados à altura de pé direito. Conjugando as duas, vocês têm a altura máxima das edificações. Somente que essa altura máxima ela pode mudar, mas é uma mudança que, numa situação topográfica como essa de São Tomé das Letras, né, do relevo, né, essas pequenas alterações acabam sendo absorvidas do nosso ponto de vista. Nós achamos que essa coisa de estabelecer, né, uma medida fixa não contribui, né, de maneira sensível, né, como alternativa ao que a gente está propondo de fato. Inclusive, isso vai até facilitar, né, o trabalho dos arquitetos, né, para poder adequar e ter, né, obras e edificações que atendem mais, né, tanto às exigências do proprietário quanto às exigências que a cidade tem, né, pelas condicionantes que ela tem, né, do ponto de vista das características do construído, volumétricas, de harmonia. Tá? É isso. Então, nas discussões que nós tivemos aqui, né, alguns vereadores eles mencionaram, né, alguns chegaram a colocar, por que não estabelecer voltar com a altura? Né? Nós passamos a argumentação aqui, agora cabe a eles, né, se estabelece uma altura específica ou se mantém essa proposta de consorciar número de pavimentos com o pé direito. Tá? Mas ambas as propostas elas não vão ferir e atrapalhar a paisagem. Tá? Elas não foram feitas de fato para isso. A gente preocupou muito em trabalhar o centro histórico de uma forma, as áreas mais periféricas de outra forma. Lá na Pontinha já é completamente diferente a forma como a gente lida, né? Pensando nisso, né? Pensando em manutenção da harmonia dessa paisagem, que é o que vai trazer o turista, que é o que vai deixar a cidade aprazível para vocês, para a senhora que mora aqui há muitos anos. Né? E foi até pensando nisso também, até é uma ação que já foi feita pelo presidente, que responde a uma das suas perguntas, que é o seguinte, de deixar as coisas de forma mais separadas. Né? Nós entendemos isso, o presidente foi sensível a essa questão, e ele, inclusive, colocou a lei de usurpação do solo para ser discutida numa outra audiência que vai acontecer futuramente de forma separada, tá? Para mostrar que, mesmo antes da sua colocação, a gente já estava pensando nisso. Tá? Então, o nosso objetivo aqui não é sair. Vamos empurrar, porque a gente não tem nada a esconder. Né? Vocês receberam todos os projetos de lei e puderam ler já há um bom tempo. Duas, porque a gente quer, de fato, fazer com que o anseio de vocês seja, né, claro, nos limites da coletividade, né, porque se a gente for olhar, cada um aqui teria um plano diretor, e não é sobre o indivíduo, é sobre a coletividade. Então, a gente está fazendo o máximo para atender, né, para a gente ter um consenso e atender vocês da melhor maneira. Tá? E é por isso, inclusive, que o próprio presidente, mesmo sem antes da sua colocação, ele já tinha decidido, né, ele avisou no início.
Vamos separar a lei de ocupação do solo, por quê? Porque ela é um pouco mais densa, né? Se a gente fosse fazer um ranking das importâncias, tá? Teria plano diretor, lei de ocupação do solo e o código de obras, posturas e edificações, que aí é um pouco menos importante porque ele é muito mais sobre o indivíduo lote, né? Vamos dizer assim. E o uso e ocupação do solo, aí ele tem uma relação muito visceral com o plano diretor. Tá? Mais alguma? Seguindo a ordem de inscrição, senhora Ana Maria. Boa noite, gente. Eu vim para a reunião aqui representando nós três, um movimento que está completando 10 anos de São Tomé das Letras, de pensar o coletivo. Você, quando terminou o plano de mobilidade, você deixou uma frase tão linda. Gente, vamos pensar no todo? Vamos deixar um pouco nosso umbigo para a mobilidade que você falou, para a gente... Não sou eu que vou levar meu filho para a escola, que é mais curto, 200, 300 metros, numa cidade tão pequena, mas toda a estrutura da cidade, ela vai andar melhor. Então, a gente está aqui nesse intuito. A gente fez parte, nós três somos do movimento, Todos pela Água. A gente fez parte do Conselho Gestor. Infelizmente, não pode negar a participação, mas não houve, como a Bem-vinda falou, num contento mais claro e objetivo. Eu moro aqui há 40 anos. Eu percebo que fui vereadora há 8. Quando eu deixei a vereança, eu falei, gente, para que a gente fazer lei em São Tomé, se as leis não são cumpridas? Quando você, uma equipe boa, né, de técnicos competentes, pega o nosso código de obras e para só ali entre um parágrafo e um número, e não vai nas atas, como a Bem-vinda falou, ela, como moradora do núcleo tombado, fez parte do Conselho do Patrimônio Histórico de Cultura, na época, nós ficamos 2 anos estudando o código, para montar um código de obras que não tinha na cidade. Era copiado de 89 de uma cidade do Vale do Paraíba. Então, assim, aí a gente ficou 3 anos, porque as pessoas queriam crescer, não tinha loteamento, queria fazer o 3º andar. Então, a gente lutou. E a gente não fez sozinho. Isso que eu queria falar para os vereadores. Eu queria dar esse conselho para os vereadores, que, ótimo, vocês vão expor mais a lei de uso e ocupação do solo, mas, antes de aprovar, chamar outros técnicos que possam ter uma visão crítica mais técnica e menos defensiva. Né? Menos defensiva, porque, poxa, vocês elaboraram. Então, vocês, por mais crítica construtiva que a gente faça, e que os vereadores façam, foi um trabalho de vocês. Então, assim, eu estou sugerindo, hoje é que, infelizmente, a gente trabalha tanto, a gente vem aqui voluntariamente, de noite, de dia, estuda. Eu ia ligar para o IEFA. A gente não fez sozinho, Bem-vinda, a gente fez 2 anos de estudos com técnicos do IEFA-MG. Então, assim, a gente consegue, eu estou sugerindo para os vereadores, para que, antes de aprovar, ter mais esse estudo e com uma visão técnica diferente. O prefeito está aqui, eu estou achando ótimo, parabéns, prefeito. Acho que a administração está andando mais aberta. Só que a gente tem que aprender a discutir, gente. Estou vendo aqui mineradores, estou vendo, sabe, gente que tem um interesse particular no desenvolvimento da cidade. Agora, como é que você chama? Henrique. É o que o Henrique falou. O particular não pode sobrepor ao todo. Nós estamos explodindo São Tomé das Letras, a gente sabe disso. Vai chegar um ponto que nós... Será que nós vamos ter água? Será que nós vamos ter lugar para andar na cidade? Será que a gente vai ter pôr do sol para ver? Né?
Então, assim, eu quero finalizar, porque eu não vou falar muito, esse pedido, e eu quero fazer uma observação. Ontem à noite, assim, eu fui buscar o plano diretor para ler. Eu falei, nossa, mas se já foi aprovado o plano diretor, eu vou estudar o plano diretor, eu vou ler, porque não demorou-se para lançar para o Conselho Gestor. Demorou-se muito. A gente prova no grupo de WhatsApp que o Conselho Gestor ficou pedindo. A gente precisa estudar a lei, a gente precisa ver. Eu acho que um Conselho Gestor tinha que ter analisado para vocês antes de vocês entregarem o projeto de lei. Senão, para que o Conselho Gestor? Para fazer papel de, não sei, democrático no papel. Não, teve um Conselho Gestor, está lá, só que a gente não teve o tempo de discutir, gente que estava interessada, que foi lá de noite se inscrever, porque o critério de inscrição foi quem se inscrevesse primeiro, gente. Não foi aberto fácil para a comunidade. É quem se inscrevesse primeiro, e nós conseguimos muitos do movimento. E a gente não teve resposta. E agora, aí eu peguei, falei, não, eu vou ler, já que tem, lógico, ligação, foi aprovado, eu peguei, o plano diretor chegou nessa Câmara dia 20 de dezembro. As comissões aprovaram, sabe que dia que as comissões aprovaram? Tudo. Quantas páginas tem o plano diretor, por favor? Umas 200, 300? Quantas páginas? Sabe que quando eles já completaram a análise, gente? Tudo bem, foi a gestão passada. Sabe que dia que foi aprovado? Chegou dia 20, as comissões deram parecer de aprovação no dia 20, no mesmo dia. Então, assim, ainda não divulgou para a comunidade, não teve aberto. Então, o que eu peço é isso. Nós pedimos na audiência pública 3 audiências. Vocês já fizeram uma, muito boa a ideia de separar, Nandinho, de separar Estou fazendo uma explanação, porque a audiência... Não, eu já estou entregando, eu já estou finalizando. Eu já estou finalizando. Eu acho que, assim, a gente faz parte da população. É como a Bem-vinda falou. Eu estou pedindo, agora eu estou pedindo, eu vou pedir, então, e vou finalizar. Bom, então, eu vou perguntar sobre o plano diretor. Será que você consegue, como reeleito, responder? Ah, tá. Então, gente, é isso aí. É o que vocês estão vendo. E tá bom. Não, gente, eu já acho que eu já fui bem clara, não tem mais nada o que falar. Obrigada. Obrigado pelas colocações. Só reforçar aqui o seguinte, gente. Nós não temos conhecimento, né, de esse trâmite do quando o projeto vem do Executivo para a Câmara, né, isso dá prerrogativa livre dos 3, né, dos 2 poderes que estão aqui no município. Tá? O que eu posso falar é o seguinte, né, daquilo que eu participei e presenciei. Se eu fosse dar uma resposta do porquê que a Câmara, né, votou assim que recebeu, tá? Pode ter votado assim que recebeu formalmente, tá? Mas é importante frisar o seguinte, que não era a primeira vez que os vereadores que estavam aqui, né, na legislatura passada, estavam tendo contato com o plano. Então, desde o início, nós sempre fomos construindo, ou seja, fazíamos uma oficina no Cantagalo, voltávamos, reportávamos para os vereadores, estavam sempre próximos, né? Então, eles participaram de todo o processo. A gente estava sempre, e essa é uma lógica nossa de trabalho, de sempre fazer as coisas muito próximas dos vereadores, né? Por quê? Porque os vereadores é quem vão votar. Tá? Então, uma coisa que a gente pode dizer assim, com bastante certeza, né? Quando os vereadores chegaram a receber o projeto, eles já sabiam dos pormenores do projeto, né? Quem era vereador na legislatura passada pode confirmar isso, né? E quem também não é mais também pode confirmar, porque foram várias as reuniões aqui de mostrar à comunidade, olha só o que essa comunidade está pleiteando, o que a Pontinha está pleiteando, o que o pessoal do Cantagalo está pleiteando, o que eles falaram lá no Sobradinho, né? Então, a gente sempre reportava aos vereadores, então eles estavam cientes de todo o processo. Então, certamente, quando eles receberam a minuta do plano diretor, não foi uma surpresa para eles, né?
vejo aqui vários vereadores, né, que estavam na legislatura passada, outros que não são mais vereadores, como o próprio vice-prefeito, né, que podem atestar isso. Então, a gente sempre trabalhou muito próximo, tá, dos vereadores para que, quando eles tivessem contato com a lei, né, eles pudessem, então, fazer essa apreciação, mas não ser uma surpresa. Né? Então, com certeza, não foi uma surpresa para nenhum deles, porque muitos deles estavam, inclusive, acompanhando nas oficinas. Né? E a gente tem todo o relatório que mostra, né, o que foi discutido, né, e as propostas, as inúmeras propostas que aconteceram ali nas oficinas. Tá? Mas, se vocês puderem colocar algo especificamente, né, sobre o plano de mobilidade e o código de obras, tá? A gente agradece. Em relação também à questão do núcleo gestor, tá? A gente sempre avisava, olha, não dá para fazer discussão no período eleitoral para preservar tanto o núcleo quanto os candidatos. Né? Então, nós passamos ali por um período eleitoral e logo acabou o período eleitoral, nós já distribuímos para vocês, mandamos para vocês, né, o link com os projetos para vocês lerem e apreciarem. Tá? Gostaria de lembrar ainda o seguinte, tá, gente? Uma lei não é algo engessado. Né? Desde que siga o rito do artigo 42b, qualquer um pode propor, por exemplo, alteração, inclusive no plano diretor. Tá? Só que tem que seguir um rito, não pode fazer, né, sem nenhuma audiência pública, sem nenhuma justificativa. Então, se tiver algo lá, né, que está, de fato, em desacordo, alguém está em desacordo, um grupo está em desacordo com o que está lá, pode pleitear a alteração. Tá? Não é um se vira nos 30, agora só daqui a tanto tempo. Então, tem essa abertura na legislação. Se você pegar o artigo 42b do Estatuto da Cidade, fala que ele pode ser revisado. Se tiver um empreendimento, por exemplo, na cidade, né, ele pode ser revisado. Né? Só para pontuar mais uma questão também, que a Ana Maria, né, mencionou, né, nós pensamos, sim, na questão das águas, né, até mesmo porque prova disso é que não tem área de expansão urbana aqui em cima. Né? Nós não foi proposto, né, não pela nossa cabeça, né? Embora tecnicamente os dados técnicos mostram que, de fato, em cima de um maciço quartzítico, de um aquífero quartzítico, não é o melhor lugar para se alocar uma cidade. Mas, como eu disse desde as primeiras audiências, não estou aqui para condenar as pessoas do passado. Né? Quem sou eu para falar hoje, sabendo tudo o que aconteceu, julgar as pessoas do passado? Né? Mas o que a gente pode fazer é não replicar os equívocos do passado. Então, por isso mesmo, se vocês pegarem o plano diretor, não tem zona de expansão urbana aqui em cima. Né? As últimas áreas de expansão urbana elas ficaram do plano diretor antigo e nós não propusemos. Tampouco propusemos também adensar. Então, não foi proposto nenhuma outra área com maior quantidade de pavimentos. Tá? E levamos essas possibilidades de expansão da cidade, né, para a região, ali para o eixo que liga Três Corações, para a região da Pontinha. Preservamos também a região do Cantagalo e do Sobradinho, criando zonas de consolidação da ocupação. Tá? Então, quanto a isso, a gente está muito tranquilo com as propostas que foram, porque elas, de fato, estão respeitando, principalmente, essa questão da água, né, que é tão caro para vocês, porque sem água ninguém consegue viver. Né? Você quer fazer alguma complementação? Dando sequência, a senhora Aralice. Oi, boa noite. Eu queria, na verdade, uma proposta, e até para os vereadores, que tem muito essa discussão da limitação de altura, que quando fosse entrar nesse consenso, que chamassem alguém da parte técnica, tipo a Maria Antônia, que é engenheira, eu também sou engenheira civil na cidade, porque limitar a altura sem saber questões de espessura de laje, pé direito, tipo, tem o pé direito mínimo, talvez, para melhorar, ter um pé direito máximo, porque o mínimo é 2,70, mas se eu quiser fazer de 3,5, entendeu? Talvez limitar no máximo também. E, por exemplo, a gente tem um pé direito mínimo, a gente tem espessura de laje e a cobertura, eu acho que não fica legal limitar em altura, tipo 9 metros igual era, porque a gente precisa ter uma altura do telhado, e isso varia. Tipo, eu tenho telhado colonial que precisa de uma inclinação de 30%, 35%, que se eu não atender, a água volta, entendeu? Se eu tenho telhado de fibrocimento, eu tenho uma inclinação menor, 10%, 15%, 18%. Então, a gente tem que ter uma altura mínima para conseguir cobrir a casa, entendeu? Então, às vezes, o 9 metros para 3 andares não dá. Aí ele tem que fazer 2. Sim, mas aí onde é 3, aí... Sim.
Uhum. Eu concordo com essa questão também, e eu vi no plano diretor, né, que o centro aqui, os 3 pavimentos são mais afastados, né, não está aqui no núcleo. Mas os vereadores, quando for decidir essa questão de altura, se atentar à parte técnica também, dessa questão de pé direito, espessura de laje, inclinação mínima de telha, que a gente necessita dessa altura para trabalhar. Porque, senão, às vezes, aprova algo que a gente não consegue trabalhar depois, né? E aí o projeto em si fica todo fora das normas técnicas de execução mesmo. Obrigado. Inclusive, foi discutido isso, tá? Uma das coisas que nós discutimos é isso. Alguns vereadores fizeram algumas contrapropostas, né? Trouxeram os técnicos da prefeitura que fazem a aprovação, né? Inclusive, nessa reunião da tarde, tá, gente? Nós, basicamente, assim, manifestamos quando fomos convidados, porque agora a gente entende que é o momento mesmo de vocês fazerem as contrapropostas, né? Ou seja, aquela proposta técnica nossa, que também é com base no participativo das oficinas, ela já foi colocada, né? Então, se perguntar a gente não vamos mudar de opinião, mas aí entra a opinião de vocês, a parte de vocês, que é exatamente isso que está acontecendo agora. E essa oficina, essa audiência, ela é exatamente para isso. Então, eu vi que já tem alguns vereadores que já têm algumas contrapropostas, com vocês falando, com tudo que vocês colocaram aqui, né? Todas as colocações aqui foram muito pertinentes, então, nesse sentido. Tá? Então, assim, entendo o posicionamento ali da Bem-vinda, mas eu entendo, Bem-vinda, que a senhora está tendo esse momento aqui agora, e tudo que a senhora colocou, com certeza, está sendo ouvido. E muitas das coisas que a senhora falou já tinha até sido pensado de tarde. Tá? O pessoal já colocou contraproposta. Então, os próprios vereadores já estão fazendo isso, porque até mesmo, né, eles estão em contato com vocês. Né? Para eles, principalmente, não é interessante ir contra o eleitorado deles, né? Porque, na verdade, não é a relação aí, ou seja, quem é o chefe, vamos dizer assim, né? O chefe são vocês. Né? Vocês que deram a procuração. Então, ou seja, os vereadores estão aqui como procuradores de vocês. Tá? Então, eu percebi muito essa parte deles também, de sempre preocupar em, olha, mas o meu eleitor está falando isso, o pessoal está propondo isso. Então, eles estão com isso em mente. Tudo que vocês discutiram com eles, eles estão com isso em mente. No entanto, a gente não está... Né, nossa parte de contra-argumentar é só no sentido de, olha, se for ter alguma coisa que seria... causaria insegurança jurídica, ou então iria chocar com alguma outra lei que poderia dar problema para quem aprovou e para o executivo, aí a gente intervém. Agora, o rito agora é basicamente com vocês, tá? Isso. Perfeito. Mas, nesse sentido, eu te digo para ficar tranquilo, porque a coisa está bem encaminhada. E tudo que a gente ouviu aqui, né, a gente está entendendo que os vereadores estão trazendo o que vocês estão colocando. Você pode até mesmo perguntar a ela que, né, nós, praticamente, assim, nós não contra-argumentamos, que a gente entende que agora esse é o momento. Né? O plano diretor ele é 50% técnico, 50% político. A gente preocupa em ter 100% de aproveitamento na técnica para que vocês tenham a liberdade e a tranquilidade de, nos 50% que é político, da vontade de vocês aqui, estarem tranquilos para contrapropor. Tá? O nosso papel aqui é só o seguinte, olha, se alguém estivesse propondo, por exemplo, expansão urbana aqui em cima, o que teve? Tá, gente? Teve. Inclusive, durante o processo de discussão, né, ano passado, né, no mandato do Executivo passado, teve pessoas pensando e com propostas de fazer expansão aqui em cima. Nós fomos categóricos em falar, olha, isso vai contra o anseio de boa parte da população por esse motivo, a questão da água, que é muito cara, o próprio movimento, né, todos pela água. Então, na medida do possível, e quando a gente tinha um respaldo, um argumento técnico, a gente sempre falava, e essa fala nossa era corroborando ideias de vocês. Então, o nosso papel aqui foi, como que eu vou trazer a técnica para corroborar o argumento da população? Tá? As outras questões passam também pela questão que é política, né, de decisões específicas. Se não tem nenhum impeditivo técnico e legal específico, fica no campo da política tomar a decisão. Tá?
nesse momento sensível. Então, essa preocupação, colocou agora a questão de não ter filosofia mágica, quando a gente tem, existe uma preocupação comunitária que a gente deve valorizar. Para fazer isso, você vai fazer uma coisa grande, você precisa de a nossa intenção em limitar a altura era exatamente privilegiar que é a nossa grande empresa. Eu entendo. Sim, sim, isso, e não está fechado, tá? Sim. Mas quando eu falo expandir, eu falo principalmente em expansão em área, tá? Em algumas... vertical. Sim, sim. Mas, nesse caso, não seria nessa área. O interesse, né? Qual é o interesse da cidade? Nós vamos continuar expandindo e ficando na situação que a gente está. Muita gente acha que a gente está no melhor momento de São Tomé. Eu, sinceramente, para o morador, eu não acho que é o melhor momento de São Tomé. Né? A ocupação das calçadas, por exemplo. Né? Eu tenho um comércio onde eu não posso pôr uma mesa na rua. Porém, eu tenho que brigar todo dia para que não coloquem um panô na minha rua. Né? Por que eu não ponho a mesa e não tenho problema com ninguém? Né? Então, assim, são várias coisas. Por isso que eu estou falando que é muito esmiuçado que a gente crie uma dinâmica de discussão. Eu volto a insistir nisso. E que a gente estabeleça isso. Se o diagnóstico tem que estar norteando todo o plano diretor, todas as leis, porque senão não faz sentido a gente ter pago o que pagou para uma empresa. Né? Mas... A gente só retificava e bola lá. Né? Então, assim, são esse tipo de embate que eu estou falando. E isso não é um embate negativo, nem agressivo, nem nada. Claro, é só claro. uma mentalidade. Qual vai ser a mentalidade de São Tomé de 2025 para cima? Né? Como é que nós vamos chegar no próximo milênio? Sim. É isso. Mas só para reforçar aqui, tá? As áreas onde está sendo possível chegar a 3 andares não são áreas que vão concorrer com a visada da paisagem. Tá? São várias coisas. E interferiu, porque antes a gente passava na rua e via. E a questão das marquises, Está em silêncio. A transmissão vai ficar em... Tá. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Eu só vou te dar uma explicação. O terreno lá tem 2 matrizes. Entendeu? O terreno que está sendo construído. Então, tem 2 matrizes. Então, ali no caso que está usando o posto é tudo mesmo, fica mais fácil para mim ter construção. Só para isso, mas não vai ter estacionamento. Mas não pode.
Ana, olha só, eu vou até uma coisa que eu sempre falo aqui, sabe, gente? Tem que ser muito reto com as coisas. Cidadania é sobre direitos e deveres, né? Cidadania não é só sobre direitos. Então, é dever de vocês tá em cima, né? É dever de vocês buscar, né? Então, por exemplo, se o plano diretor não tivesse lá no site da Câmara, aí eu entendo que aí certamente seria uma situação preocupante, que eu seria o primeiro a alertar. Olha, gente, já que aprovou, coloca no site. Então, se está no site, é um canal de divulgação. É claro que fazer uma cartilha ilustrada e com uma linguagem acessível, divulgar para crianças, ótimo, isso é um a mais, né? Isso é um diferencial que o município de São Tomé das Letras poderia fazer, né? Para divulgar. Eu, inclusive, sou adepto a gente colocar no ensino básico as noções de cidadania, explicar sobre o que é a cidade. Isso é um a mais, tá? Mas ele está divulgado, ele está lá. Tá? Então, é importante, né? Perfeito. Mais algum? Por favor, mais alguma pergunta ou alguma proposta? Eu queria fazer uma colocação. Eu são 30 anos que moro no Brasil, né? Então me acho brasileiro, embora não tendo a naturalidade brasileira, a nacionalidade brasileira. Mas entendo como as coisas funcionam, né? Então, o que me preocupa nessa discussão é que ficou fixada esta questão de altura. Agora, se a gente resolvesse a altura, o resto do Código de Obra estaria perfeito? Eu acho que a gente tem que ter uma visão holística do que é e abrangente do que o Código de Obra está propondo, inclusive para atingir o que vocês estão querendo, ou seja, uma cidade que tenha edificação de qualidade, que seja uma cidade de qualidade também do ponto de vista da paisagem, e que dê a possibilidade das coisas acontecerem. A flexibilização que a gente adotou com relação à altura é uma flexibilização que permite, por exemplo, profissionais liberais de poder fazer o trabalho deles da melhor maneira, e sempre a gente parte com a ideia que quem for elaborar um projeto está com boas intenções. O Código de Obra estabelece, vocês lembram daqueles incisos, de que o projeto da edificação tem que ser em consonância com as edificações próximas, tem que se inserir, fazer parte de um conjunto, tanto do ponto de vista volumétrico. Olha que bonitos que somos eu e Henrique, mas eu tenho 3 centímetros a menos do que ele, mas eu continuo sendo bonito, não é? E ele também. Então, assim, a fixação em certas coisas me preocupa um pouquinho, mas essa é a minha opinião. Sou gringo, e você sabe que gringo é que nem o bobo da corte, pode falar o que ele pensa, tanto é gringo, né? Mas no Código de Obra tem outras questões que são importantes e que buscam atingir e garantir o que São Tomé das Letras é e o que São Tomé das Letras vai ser para o futuro. É uma cidade que vai atrair pessoas, turistas, que vão ter prazer de vir aqui, que tem um ambiente que ele é confortável, é um ambiente que faz bem à saúde. Quando você tem um ambiente bem construído, né? Isso faz bem também à saúde das pessoas, né? Então, nosso objetivo era isso, garantir que isso pudesse acontecer, triando esse caminho, né? Garantindo que nossos profissionais liberais possam trabalhar sem ter que ficar doido, sem que gerar até informalidade, né? Porque, em certas situações, a gente
tem muita experiência, sabe que a legislação chega a ser uma camisa de força que estimula a informalidade, que estimula a ser burlada, né, a fazer o projeto e depois, né, mudar, né, o que vai ser executado. Então, eu peço que vocês deem uma olhada mais abrangente, né, nessa proposta. Com certeza, vamos encontrar uma solução para essa questão da altura, foi discutida aqui, da altura máxima. Tá? Mas tem um tanto de outras coisas que combinam. Né? Utilizar a Pedra Santo Tomé para o passeio, para o acabamento das edificações, como elemento construtivo, usar os telhados cerâmicos. Todos vocês estão de acordo com usar telhado cerâmico em todas as edificações? Fico feliz, porque vai ser lindo, maravilhoso. Tá? Mas, tudo bem, já estava, né? Mas a gente não tirou. Ótimo. Vamos tudo, vamos cumprir a lei, vamos divulgar a lei, vamos tornar São Tomé das Letras um exemplo, uma referência. Ninguém tem mais nenhuma pergunta ou proposta, não, né? Vamos fazer um encerramento aqui. Antes, eu gostaria de fazer uns questionamentos aqui. Tem algum ligado? Já gostaria de agradecer aqui a equipe da EGTEC, né? A presença do prefeito, do vice-prefeito Liuzete Misael, o nosso assessor jurídico, doutor Dailton, todos presentes aqui e todos que nos acompanham pelas redes sociais. A audiência pública, eu acho que ela é feita para, inclusive, projetos técnicos que nós estamos discutindo hoje, foi para perguntas, né, e propostas. Por isso que a equipe está aqui. Quando é para fazer algum questionamento, alguma reclamação, acho que por isso que tem a nossa tribuna livre aqui nas reuniões ordinárias, e nós vamos estar abertos. Quando for ter audiência pública e a equipe estiver aqui presente, vai ser só aceito perguntas e respostas. Ok? Respondendo à senhora Ana, realmente, né, não se encontra na página da Câmara a lei sancionada, como a senhora fez o pedido. Eu fiz o pedido para o departamento jurídico, mas fiz só, tipo, boca a boca. Amanhã eu vou estar oficializando esse pedido, já acabei de passar para a secretária ali. Vamos estar fazendo esse pedido oficializado, que aí eles mandam para cá o link de toda a lei sancionada, vai estar na página da Câmara. Tá? A respeito do plano diretor, a Câmara, né, eu, como vereador da legislatura passada, votamos, sim. Né? Eu acho que, com convicção, com respeito aos meus nobres colegas também, porque eu acho que nós não podíamos, que foi um plano que nós acompanhamos, com várias oficinas, com várias audiências. Eu acho que tinha que dar o primeiro passo, assim, de ter votado o plano diretor, e agora nós temos o privilégio, que eu acho que a respeito também dos nobres colegas vereadores que estão chegando agora, de ter esse espaço, né, essas audiências públicas, como foi dito aí que nós fizemos reuniões antes, foi a pedido dos novos vereadores. Inclusive, você pode estar perguntando, acho que foi a Alessandra que fez a pergunta ali, ela pode estar perguntando para a vereadora que reuniu com ela, se teve alguma proposta que ela apresentou, que foi questionado por algum vereador ou pela equipe. Ela vai te responder que não, que foi totalmente aberto, junto com o pessoal do departamento de engenharia que estava aqui, junto com o fiscal de obra também. Várias perguntas aí, né, proposta, que foi apresentada aqui na audiência hoje, foi discutido mais cedo. Então, a intenção de fazer essa reunião mais cedo, né, entre os vereadores e o pessoal da engenharia, foi justamente para essa audiência ficar mais produtiva, porque senão não ia ficar aqui até meia-noite, por exemplo, né, e não ia chegar num... Então, né, nada tá resolvido, por isso que eu falo que vamos ter a próxima audiência. A própria equipe da EGTEC, por isso que eu agradeço a eles, já deixou à disposição,
né, para nós estar vindo aqui fazer a próxima, que vai ser da ocupação de solo, né? E não pode estar colocando mais um tema aqui para estar discutindo junto, para aproveitar, mas se a população achar também que deve ser só um tema, vamos debater só um tema, não tem... igual eu fico triste quando fala que essa casa aqui não está aberta, não está transparente, porque nas nossas reuniões ordinárias, eu vejo aqui 5 pessoas, 3 pessoas presentes aqui na sessão. Eu, pelo menos, né, como vereador, eu fico sempre à disposição. Agora, como presidente, eu estou aqui nessa casa aqui quase todos os dias. O mínimo que eu fico aqui é 3 horas por dia. Pode perguntar para a secretaria ali. Estou aberto para qualquer inscrições, questionamento, né? Está trazendo reivindicações, pautas, ideias, para nós estar fazendo audiências, abordando cada tema, igual que é um tema muito importante nosso aqui, né? Que é a água. Por isso que ontem foi criado 4 comissões permanentes nessa casa aqui, para nós estar discutindo. Uma comissão de meio ambiente, outra de mineração, uma de turismo, uma de cultura, tudo separadamente, e uma de saúde, uma de educação, para nós estar abordando e o legislativo ter mais transparência, né, e estar trabalhando mais efetivamente em cima dessas comissões. Sim. Não, então... Não, sim. Não, então, eu estou me comprometendo como presidente, né? De nós estamos fazendo essa transparência. Eu já fiz uma reunião com o executivo, junto com o jurídico dele, para nós estar protocolando. Eles estão protocolando os projetos antes aqui, para mim estar soltando a pauta na sexta-feira, antes da reunião ordinária, para que todos os munícipes, os cidadãos, fiquem sabendo quais projetos estão em trâmite. Concordo que tem que ter a transparência mesmo. Então, eu acho que, né, não é que nós não queremos que ninguém venha. Eu adoro estar vendo a casa cheia aí e estar discutindo. Acho que agora que começamos a discutir o plano de verdade, né? Porque antes vinha um pinguinho de gente aqui, outro pinguinho ali. No momento, estou discutindo isso aí. Nós, vereadores, estamos abertos, gente. Ninguém que vai votar nada, igual foi dito pelo professor aqui, né? A goela abaixo. Nós estamos o que for, né? Lógico, no coletivo, não pensando no próprio umbigo, vai ser decidido e votado nessa casa, tá joia? Eu agradeço a presença de todos, uma boa noite, e pode aguardar que, a hora que nós marcar a próxima audiência, que vai ser da ocupação de solo, vai estar divulgado em todas as redes, em todos os grupos aí, tá bem? Uma boa noite, obrigado a todos aí pela presença.